E não me julguem, mas o tema... Mas o tema foi eu que escolhi, então se você tiver de julgar alguém, pode me julgar. Está ali embaixo. O nome da série nossa é Vê Se Cresce e o nosso tema é Mamãe, Já Tô Grande. Então, se tiver alguém para julgar, me julgue, foi eu que escolhi. Então, esse aqui é meu amigo Tássio, que veio da influência de Wesley, né? Então, não sei se isso foi uma boa referência. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite. Eu tenho certeza que você, se você abrir não só a sua Bíblia, mas também o seu coração, o Senhor vai te tocar. O Senhor vai tocar o meu coração e vai nos levar a ser mais parecidos com Ele. Nos levar a ser um pouco mais maduros. Amém? Amém. Então estenda a sua mão, vamos orar por Ele. Meu Pai, nós queremos te pedir, Pai, pela vida de Tássio, Deus. Jesus, Tu és poderoso. Tu és poderoso para fazer aquilo que o Senhor quiser. Deus, e nós te pedimos, Senhor Deus. Pai, fala através, Senhor Jesus, de um homem nessa noite. Fala conosco, Deus, que seja a Tua voz. Pai, que essa Bíblia aberta, Senhor. Pai, Jesus, e esse homem aqui, Deus. Pai, que o Senhor fale através, Senhor, dessa pregação. Que o Senhor toque os nossos corações, que nós possamos sair daqui mudados. Sair daqui, Senhor Deus, um pouco mais parecidos com o Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Oi. Amém. Salve a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar, como ele já apresentou, né? Sou Tássio. Primeiramente trago um abraço do meu pastor. Eu sou da Igreja do Betel Brasileiro, lá em Mangabeira 2. Procine, pastor Jailson Félix, que com seu coração, eu falei, olha pastor, eu vou pregar lá na Igreja Batista Betesda, aqui lá em Bahia. Aí ele tá, amém, Tássio, vá. E aqui estou eu, juntamente com esse indivíduo chamado Wesley, né? Foi realmente ele fez esse caminho aí, né? Que eu vim aqui, na verdade, juntamente com o Wesley, para acompanhar ele pregando. Eu ainda não paguei nenhuma disciplina lá no seminário com o Jonta, mas a gente acaba se encontrando lá pelos corredores. E estou também com a minha digníssima esposa, Sally, que eu não posso deixar de mencionar, né? Porque por trás de todo homem, assim, tem uma grande mulher. Às vezes ela está à frente de mim sempre. Ela diz, meu amor, você é muito sábia. Realmente essa mulher é incomparável, né? Tem que deixar aqui. Meu pastor é desse jeito, sabe? Ele é muito... Fica esbanjando o amor pela esposa dele. Eu digo que tem que fazer a mesma coisa, não é? Amém, meu amor, lhe amo. Viu? Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Feliz de verdade de encontrar uma igreja no culto de semana e assim cheia e ainda por cima avivada. Quando falou sobre renovo, eu disse glória a Deus, porque foi nítido, é nítido na verdade, a presença do Senhor nesse lugar. E a partir do momento que a gente começou a louvar as canções aqui, e a cada letra que a gente ia entoando, a gente podia perceber realmente que esse é o culto racional, que realmente exalava um perfume perfeito, com certeza, ao Senhor. E eu posso dizer a vocês que cheguei um pouco até meio que ansioso, e de repente, com aquilo que foi sendo cantado, com aquilo que foi sendo entoado e colocado aqui, aquelas letras, canções maravilhosas, e tenho certeza que é tudo isso que expressa a verdadeira maturidade, né? E a gente não poderia estar sem falar isso nessa noite. Um tema importantíssimo, trazido aí por Jonathan, por ter tido essa ideia. Ele fala logo sempre isso, olha, não surpreenda não, viu, com esse tema. Né? Vê se cresce, alcança a maturidade cristã. Mamãe, já tô grande. Mas é interessante isso porque nos chama a atenção, não é verdade? Para que a gente possa ser despertado a entender de que a palavra ela é algo simples e fácil de ser compreendido. E a maturidade cristã da mesma forma, verdade? Deus ele nos criou justamente para que a gente pudesse ser seres relacionáveis. E quando a gente entende a maturidade ela não está simplesmente voltada para a forma como eu vivo a minha vida ou encho-me de conhecimento e sou uma pessoa mais santa, mais espiritual. Mas como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu me relaciono com a igreja? Essa é a grande questão que o Senhor ele foca isso em sua palavra. Há um escritor chamado
Tim Savage ele vai dizer que Deus ele intenta saturar, ou seja, enche ali, abarrota o mundo inteiro de famílias, para que cada família seja um reflexo do quê? De unidades relacionais. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam, da mesma forma, o mundo está saturado disso. E onde é que a gente encontra tudo isso? Dentro da Igreja do Senhor. Essa é a imagem daquilo que é a família, daquilo que a Trindade é. E ainda mais John Piper fala isso. A pessoa às vezes se sente só, mas há algo interessante. Nunca nós estamos só, porque Deus colocou aí 7 bilhões de estátuas dele, imagem e semelhança. Somos eu e você do Senhor. E todas as vezes que nós olhamos para alguém, a gente pode perceber, é o Senhor que está na vida daquela pessoa. Então, pensando nisso, como é que nós podemos justamente, né, ter essa verdadeira maturidade? Como é que nós podemos conduzir as pessoas à maturidade? A gente vai perceber que é a igreja que produz isso nos corações. E nós somos responsáveis. E a gente está o quê? Em crescimento. A gente está cada vez mais desenvolvendo na fé essa maturidade. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 1, 28 e 29. Vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer. Nós vamos passear um pouquinho pela palavra durante essa ministração, para que a gente possa entender bem direitinho aquilo que a palavra nos fala sobre maturidade, o que é que o Novo Testamento nos diz. Então, Colossenses 1, 28 e 29. Amém? Vou aproveitar aqui e ler, que todo mundo já lê numa tradução comum. Amém? A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então perceba que agora o apóstolo Paulo ele está trazendo o seguinte, que em Jesus ele encontra a sua verdadeira maturidade. Ele percebe que o seu crescimento não vai partir de eu já estou grande, mamãe já estou grande, mas sim do crescimento que parte do Senhor. E quando nós vamos perceber primeiramente da maneira como devemos conduzir as pessoas à maturidade. Como devemos nos conduzir à maturidade? Primeiramente, nós podemos perceber que precisamos viver e agir segundo a palavra. Se nós analisarmos a palavra daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aí em Colossenses 1, 28 e 29, ele vai estar justamente declarando que ele precisa anunciar, admoestar a todo homem, ensinando. Mas isso não parte de uma maneira soberba. Ele percebe que no versículo 29 ele vai estar dizendo que é o poder de Deus que está ali operando através dele. Então perceba só, primeiro ele precisa agir e viver de acordo com aquilo que a palavra diz. Tiago 1,4 vai falar muito bem sobre isso, a maneira como devemos agir com maturidade. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Parece ser muito difícil a gente poder seguir essa linha e sermos perfeitos. Mas pela palavra nós começamos a entender de que é graça, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos fala. Então, como é que nós podemos viver de acordo, agir de acordo com a palavra? Vamos passear por alguns versículos. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Então agora nós estamos caminhando para entender como é que devemos viver e agir conforme a palavra. Como é que vamos ser conduzidos a esse caminho de maturidade? Esses versículos se parecem muito com aquilo que vai estar lá em Gálatas 5:22, quando fala dos frutos do Espírito. Agora você perceba como esse desenvolvimento e acharmos, eu já estou grande, estou independente. Não é bem assim.
o cristão ele vai crescendo. Ele vai cada vez mais se parecendo com Cristo. E perceba que são vários passos. Cada vez que vai alcançando algo, vem outro. E assim, sucessivamente, você vai crescendo em maturidade. E é isso que justamente que eu mencionei lá de Gálatas 5, 22. E aí Colossenses 3, 12 ao 14. Colossenses 3, 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, quando a gente entende isso, parece que o fardo é pesado. E agir e viver de acordo com aquilo que a palavra nos diz. Mas quando nós percebemos a forma como devemos viver, é sobretudo revestirmos do elo perfeito, que é o amor. Talvez muitas vezes nós estamos na igreja e a gente pensa, olha, como é difícil ser cristão. Lá na igreja eu lidero a juventude e recentemente chegou um jovem e ele simplesmente veio do mundão, digamos assim. Ele é novo, tem uns 18 anos, mas bem vividos. Então ele ainda está naquele processo de entender aquilo que é o evangelho. E ele chega lá e a gente começa a falar. Sabe o que é engraçado? Quando o Jonathan falou sobre esse tema, eu justamente estava, durante os cultos dos jovens, tenho pregado para ele sobre maturidade. E a gente, por sinal, eu preguei falando sobre maturidade, foi também já outra aplicação. E a forma como ele estava ali entendendo. Ele falou desse jeito. Eu passei por uma certa situação, ele tem um lava-jato, e aí eu fui para lá, estacionei o carro, disse, olha, lavou, ele terminou, eu saí, e de repente o ônibus ia passar. E o cara chegou cheio de direito, olha, tira esse carro daí da frente que eu vou passar por cima com esse ônibus. Aí ele ficou lá, como é que pode, não sei o quê, tu vai falar nada para ele? Diz aí uma resposta para ele? Porque se fosse eu, meu irmão, tá ligado? Aí eu fui, rapaz, isso é a postura que o cristão deve ter. Aí ele, me perdoe a palavra, irmã, disse, você é um otário. Porque a maturidade que o mundo lá fora ele quer é completamente diferente daquilo que a palavra está dizendo. Vai querer que a gente haja por impulso, na pressão, na raiva. É o que a palavra está nos dizendo. Sobretudo para nos revestirmos do elo perfeito, que é o amor. E como é que a gente vai ter todos esses pré-requisitos? Os frutos do Espírito vão brotar como na gente? A mansidão, a humildade. Tudo isso é um processo. Porque ele é uma dessas pessoas que chega e diz assim, mamãe, estou grande. Então, quando nós começamos a perceber, a palavra vai sempre nos falar isso, vai mostrar a maneira como devemos viver e agir para desenvolvermos a maturidade. Segundo, nós podemos perceber que em Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Ele sim era perfeito. E qual é a diferença? O que é que a gente como cristão deve tomar de atitude? Estudarmos quem Cristo é. Sabemos aquilo que Ele fazia. Vamos ver isso bem prático. Aqui para abrir, em Mateus 10, do 13 ao 16. Percebam que Jesus aqui nesse momento, ele vai estar passando por um momento, a gente nunca percebe a maturidade. A gente pensa que Jesus está agindo com maturidade quando ele está fazendo milagres, né? Mas essa passagem é bem conhecida, né? Perdão, é Marcos, viu? Perdão, nem Mateus, Marcos. Marcos 10, do 13 ao 16. Pronto. Olha só, todos lembram disso, né? A gente adora pregar isso para criança, né? Aí vamos ver se a gente cresce, né? Mamãe, estou grande. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos, os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele lhes disse, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e os abençoou. Aí nisso você fala, que exemplo de maturidade é esse que está acontecendo aí? Olha só a forma como Jesus está agindo. A gente vai perceber que primeiro a gente deve o quê? Viver e agir de acordo com a palavra para a gente crescer nessa maturidade. Segundo, a gente tem o quê? Estudar o nosso mestre, estudar Jesus e viver como ele viveu. E é o que está nessa passagem. A gente estuda, olha que coisa linda, o reino de Deus é das crianças.
Percebam qual é a forma que o Senhor está agindo com maturidade. Olha o que a palavra está nos mostrando. As crianças estavam vindo, estavam trazendo a Ele. E naquele momento, o que é que os discípulos pensaram? Ah, nós somos superiores espiritualmente, como é que essas crianças aqui vão fazer bagunça? Vamos tirar essas crianças daqui agora. Não vamos deixar tocar no mestre. Eles pensavam o quê? Nós detemos o conhecimento e a verdade, e a gente aqui é o segurança do nosso Jesus. Aí Jesus, com a sua sabedoria, humildade e maturidade, vai dizer, olha, não repreendam, deixem vir as crianças, porque dela é o reino dos céus. Percebam a forma como Jesus, ele vai perceber, sabe o quê? Que os discípulos, eles estavam errados. Eles estavam pecando. Essa que era a verdade. Mas além disso, Jesus estava entendendo que ele precisava também defender o reino de Deus. Ele precisava que aqueles discípulos entendessem o que representava aquelas crianças de maneira piedosa. Veja como Jesus vai agir. Ele venham cá e abençoa as crianças. Ele poderia ter dado um fora naqueles discípulos e dizer, vocês estão doidos? O que é que vocês estão fazendo? Mas ele age com mansidão, com sabedoria. E aí a gente pode pensar da mesma forma. Qual é o significado de tudo isso? Jesus, ele está trazendo essas crianças e ele está dizendo, olha, deixa elas vir a mim. E qualquer um tem que ser igual a eles, igual a essas crianças para entrar no reino dos céus. Jesus, ele está nos dizendo, olha, essas crianças, elas são tão, talvez ali, inocentes, imaturas e na sua capacidade, ela não tem nenhuma capacidade de chegar até a mim. Elas foram trazidas até a mim. Mas vejam só, não impeça que isso aconteça, porque da mesma forma conosco, nós por nós mesmos, nós não conseguimos obter a salvação. Mas é somente por meio da graça em Cristo Jesus. Olha tudo aquilo que nós cantamos nessa noite. Olha as canções que foram entoadas e as canções que foram encerradas, falando sobre a graça, falando sobre Cristo. Quando nós olhamos para nós mesmos, percebemos que nós não conseguimos, por nosso próprio mérito, conquistar a nossa salvação. Mas quando a gente se humilha diante do Senhor, entende a graça dEle, aí a gente começa a ser transformado. E aí a gente começa a entender como é viver e agir pela palavra. Começamos a entender como o nosso mestre agia. E dessa forma também mudar a nossa vida. Então, quando nós podemos perceber Jesus, nesse estudo que nós estamos falando, a gente está estudando Jesus nesse momento. Ele fazia o verdadeiro discipulado. Muitas vezes, nós confundimos aquilo que ele falava, né? A gente olha para Jesus e ele fez praticamente uma graduação com aqueles discípulos ali. 3 anos, para cima e para baixo, vivendo dia e de noite, e os discípulos estavam ali aprendendo aos pés de Jesus. Quantas vezes nós não compreendemos essa maturidade? E o que é que a gente quer fazer? Simplesmente nós chegamos e dizemos, dá um versículo aqui para o irmão, chega aqui na igreja, cumprimenta com o Pai do Senhor, diz, olha, Jesus te ama, e acha que isso é suficiente. E a gente, quando passa dessa porta lá para fora, a gente não tem vida. Quantas vezes chega, principalmente quem trabalha com jovem, é dessa forma. Eu chego muitas vezes lá na igreja, aí tem um jovem que fala, fulano aqui dentro da igreja é uma benção, mas lá fora dá testemunho nenhum. Aí imagina só, de que maneira estamos glorificando a Deus? O que é que realmente você também está até deixando de experimentar? Porque quando nós entendemos que o verdadeiro discipulado é aquele discipulado que Jesus fazia, de estar ali com seus discípulos, ele estava desenvolvendo a maturidade neles. A partir do momento que Jesus dá uma resposta dessa aos seus discípulos, ele está dizendo a eles, olha, sede como eu, manso e humilde de coração, olha só. É difícil demais. Quando são explosivos. Mas a gente olha para Jesus e percebe nele, e encontra nele a nossa segurança. E aí a vida cristã é dessa forma. Como deveria ser na conversão? E esse a gente achando que a gente vai crescendo e chega numa estatura e pronto, parou. A gente não desenvolve mais na vida cristã. Não é dessa forma. Muitas vezes a gente converte, tem um encontro com Cristo e a gente opta às vezes por um caminho bem religioso. Vou estudar a palavra, vou entender que é Jesus e vou o quê? Me distanciando das pessoas. Me afastando daquilo que realmente que é o propósito de maturidade. E vou dizendo, não, eu tenho conhecimento suficiente. E muitas vezes o caminho deveria ser inverso. Nós deveríamos entender quem Cristo é e a partir desse momento eu digo, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ser exemplo para o meu irmão. Eu vou desenvolver a maturidade no meu coração.
para que a partir desse momento eu comece a refletir quem Cristo é. E é a partir desse momento que quando a gente começa a viver o verdadeiro evangelho, a gente começa a ter a vida transformada. Quando eu falo disso aqui para vocês, é porque muito mais Deus está me abençoando, essa que é a verdade, porque eu estou compartilhando esse evangelho. Jonathan falou comigo, Tássio, você pode trazer a mensagem lá na igreja, tal dia. Aí eu disse, Jonathan, vai cair assim, no dia que eu vou viajar. Aí vai dar um choque nisso, mas eu vou confirmar. Porque no meu coração senti uma paz tão grande, eu disse, eu preciso compartilhar do evangelho. Eu preciso compartilhar a mensagem que está dentro do meu coração. Não é simplesmente por estar aqui no púlpito, por simplesmente pegar um microfone, mas por entender que as pessoas e que cada um de nós precisamos edificar uns aos outros. Precisamos crescer. Precisamos estar cada vez mais parecidos com Cristo, a essa estatura perfeita. Quando nós temos a mensagem do evangelho e guardando para nós mesmos, a gente começa, olha, a apodrecer, porque a gente não desenvolve os nossos talentos, os nossos dons, a gente guarda para nós mesmos. Mas o que Cristo nos mostra, ó, é se doar, é se entregar, é dedicar a sua vida por amor ao evangelho. Então, existem muitas vezes esses extremos. As pessoas acham que sempre, muitas vezes nunca estarão prontas para falar sobre Jesus e diz, não é meu momento, não é minha hora, eu não me sinto preparado. Mas como se você não exercita. Muitas vezes as pessoas, elas querem estar, por exemplo, aqui, e elas querem o espetáculo, mas muitas vezes ninguém quer pagar o preço da humildade, o preço da santidade, o preço da oração, da busca. São essas coisas que nos edificam, que nos crescem, que nos fazem cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Aleluia. E terceiro, entenda que o orgulho, ele é um veneno. Nesse crescimento da maturidade, nós podemos perceber isso. Porque cada vez mais a gente tem visto pessoas que elas pensam que estão se tornando mais sábias. Cada vez mais elas pensam que estão crescendo em sua estatura. E aí chega, a gente está vivendo uma era da informação. Eu trabalho com isso, minha formação é na área de mídias digitais, e eu fico, meu Deus do céu, quanta coisa eu preciso ainda aprender. Mas hoje a gente vê o que está acontecendo por aí, que muitas pessoas dizem, não, eu vou me tornar um digital influencer, e vou largar tudo aí, a minha vida, não vou querer mais estudar, não vou querer fazer mais nada, porque eu já sei de tudo, na internet está tudo. Então a gente vive uma geração que muitas vezes nem respeita aqueles que são mais velhos. Olha assim e fala, isso aí eu já sei de tudo, já sei a resposta para todas as coisas. Tá falando algumas coisas boas, vou reter só isso, mas o resto... E aí a gente pega a palavra e da mesma forma eu quero esse versículo, assim, não, esse aqui eu não gostei não, vou riscar. Não é dessa forma. A verdadeira maturidade cristã entende aquilo que o Senhor, Ele faz. E quando nós entendemos e colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, nós vamos cada vez mais ser moldados por Ele. Olha o que 1 Coríntios 8:1 vai nos dizer. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 8, versículo 1, perdão. Pronto. Acho que eu disse o versículo errado. É isso mesmo. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Esse contexto aí era, eles consideram ali os coríntios o que era sagrado e o que não era sagrado, né? Então aquelas discussões bobas, então ele está dizendo, olha, quanto mais você tem conhecimento, mais o que você vai se tornar? Um coração orgulhoso. Mas o amor edifica. Então não adianta nada a gente ter conhecimento e sermos vazios. Mas quando não entendemos isso, e é justamente que Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer. Tiago 4, 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus opõe os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando o nosso coração ele é disposto ao Senhor, ele tem um coração que tem uma vida piedosa, uma vida que entende que você não pode conseguir, por suas próprias forças, seu próprio mérito, conseguir alguma graça, mas entende que é o Senhor que lhe dá todas as coisas e você vive na dependência dele,
o Senhor vai sempre estar ali exaltando. Muitas vezes nós não crescemos na nossa vida, nós não progredimos, e eu não falo isso financeiramente, eu falo de maturidade mesmo. A gente percebe que há pessoas que não desenvolvem sua maturidade porque simplesmente não dependem da graça. Não entendem que um coração orgulhoso, olha, Deus abate. Isso é terrível. Quantas vezes nós não queremos dar outra face? Mas essa noite nós ouvimos e cantamos tantas coisas maravilhosas. Aquela canção de Heloísa Rosa que eu não conhecia, mas que letra linda. De entendermos, a nossa confiança está no Senhor, Ele é a nossa rocha. Mesmo que a gente sabe vire pó, vento leve, mas a gente está no Senhor, esse tem que ser o nosso amor por Ele. Será que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em vão? Será que aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2 é em vão? De termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Mas antes, a gente cantou isso aqui, esvaziou de si mesmo. Talvez a gente tenha cantado todas essas canções dizendo, eu quero me esvaziar de mim. E aí o nosso coração, a gente se esvazia de nós mesmos. Nós temos entendido a verdade do Evangelho, de dizer, olha, primeiro vem o reino do Senhor. Primeiro vem as coisas de Deus. Eu preciso me prostrar diante da cruz. Entender o sangue dele vertido naquela cruz derramado por mim. Aquele sacrifício não foi em vão. É a graça dele que nos faz ir além. É o sacrifício dele. Aquele amor que ele expiou por nós. Como é que nós, como cristãos, podemos ter um coração cheio de orgulho? Um coração que muitas vezes não perdoa. É difícil. Quando nós ouvimos palavras que nos machucam, ou quando há coisas que vão contra aquilo que a gente considera como certo e a gente faz, não, eu quero agir dessa forma. Mas como é maravilhoso quando a gente se retrai e diz, olha Senhor, eu não compreendo isso que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que Tu és fiel, que Tu és soberano, e que até mesmo essas situações ruins, o Senhor está usando tudo isso para cada vez me tornar mais parecido com Jesus. Se o nosso coração se desviar do objetivo, que é glorificar o Senhor, a gente só vai por caminhos, olha, que a gente vai estar quebrando a cara. Mas a verdadeira maturidade, ela vai perceber que em meio a essas portas na cara que a gente leva, a gente vai entender que o Senhor, Ele está conduzindo tudo. E está usando isso para, quem sabe, lá na frente está trazendo uma coisa tão grande para a sua vida, e você muitas vezes não entende. Quantas vezes na minha própria vida eu não entendia. Quantas coisas a gente passa de decepção. Quantas coisas, quantos traumas, quantas circunstâncias. E a gente olha para a palavra. A gente pode olhar muitas vezes também na vida de pessoas que aparentemente estavam esquecidas. Pensa só ali. Samuel procurando uma pessoa para ungir. Chegou lá na casa de Jessé. Esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é. Está faltando alguém. Mas o Senhor não tem esquecido de Davi. Da mesma forma, José ali esquecido, vendido pelos seus irmãos. Mas olha só onde o Senhor colocou. E depois, quando todos aqueles irmãos dele chegaram lá para ele, pensando que ele ia fazer alguma coisa com ele para se vingar, porque eles tinham vendido o José, José diz, olha, tudo isso aconteceu, foi o Senhor. Tudo isso era propósito do Senhor. Para que eu vou me vingar? Porque eu vou me irar? É difícil, irmãos, entendermos. E mesma forma Cristo Jesus sofreu tudo que sofreu por nós. Sabia tudo que ia passar por amor a nós. Mas assim não negou a sua cruz. Não renunciou a nada, ao contrário. Entregou a sua vida por amor a mim e a você. Quando nós olhamos para a palavra, nós podemos justamente perceber que muitas vezes, se nós simplesmente falarmos e não vivermos aquilo que a gente está tentando seguir, vai dar tudo errado. Então viva intensamente esse evangelho, porque cada pessoa você pensa que não, mas você é um livro. A palavra nos diz isso, que o apóstolo Paulo dizendo que nós somos cartas vivas, que nós não falamos de nós mesmos, mas falamos do Senhor. Então qual é a maneira que o nosso coração está? Qual é a maneira que a gente tem vivido? Será que a gente está com o coração desse jeito, dizendo, eu já estou grande, já estou entendendo de tudo, não entra mais nada na minha cabeça, eu já sei o que eu quero fazer, o que eu quero seguir. O que será que se passa? Lembre-se
que Deus abate os orgulhosos, os soberbos. E aí tenha um coração quebrantado pelo Senhor. E algumas coisas eu quero pensar com vocês justamente nessa noite. Para cada um de nós a gente possa avaliar as intenções justamente do nosso coração e identificar, da mesma forma, a maturidade. Então, perceba aqui, será que diante das situações, qual é a maneira que você tem agido? Quando de repente você se vê contra algo que vai contra você, você está agindo isso porque alguém está falando mal de você, está indo contra você, ou porque realmente a pessoa está pecando? E o pecado é aquilo que a palavra vai nos dizer. Aí Wesley faz, né? Pecado é aquilo tudo que te vê, fala. Fazer o código aqui das crianças, né? Porque o Wesley faz no Promibinho lá, no Projeto Missionário do Betel, com as crianças. Tem toda coisa que eu me esqueço. O que é pecado, né, Wesley? Aí, pecado é tudo que a gente vê, fala, faz, pensa e deixa Deus triste, né? Que nos distancia de Deus. Então, pensa só. Mas a palavra vai nos dizer justamente isso. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a palavra é bem clara em nos dizer que o pecado é a transgressão da lei. Olha, então, o pecado é tudo aquilo que está transgredindo a palavra do Senhor. Então, qual é a maneira? Então, entenda, a primeira coisa, perceba, analise a sua maturidade. Primeira coisa, como é que eu ajo em um momento de estresse? Eu reajo a um pecado, a algo que a palavra está condenando, a um pecado biblicamente que está ali bem definido. Olha, isso aqui é pecado. Quando alguém, como essa menina ali, que falou, que matou a menina lá, meu Deus, que situação. Imagine como está essa família agora. E a gente ira no nosso coração, meu Deus. Mas por que a gente se ira? Porque isso é um pecado gravíssimo. E a palavra condena. Mas quantas vezes a gente, por qualquer besteira, a gente explode? Segundo, será que quando nós justamente vemos alguma situação que nos estressa, nós entendemos que aquilo que aconteceu foi contra Deus, contra o reino, ou é contra mim, contra os meus interesses? Tinha pessoas que muitas vezes estavam na igreja, aí chegava e dizia: eu não estou gostando da cor dessas luzes. Fala uma coisa: não estou gostando da estrutura aqui da igreja. Isso aqui é um pecado? Não. Mas muitas vezes o que é que as pessoas fazem? Elas simplesmente fazem aquela crítica. E a sua própria crítica vai se tornar o quê? É um pecado. Está de uma forma edificando? Não. Então a primeira coisa é, eu entendo que aquilo é um pecado real, então realmente eu tenho o direito de me estressar com aquilo, dizer, meu Deus, olha só que situação. Segundo, algo aconteceu contra Deus, contra o seu reino. Aí a gente entende. Olha a forma como Jesus estava agindo quando eu falei aqui da Jesus e as crianças. Ele se depara com aquela situação, o que é que os discípulos fizeram? Impediu que as crianças chegassem até ele e que as crianças ouvissem do evangelho, fossem alcançadas pela salvação. Aí Jesus se irou naquele momento. Mas é uma ira santa, né? Bem branda, dizendo, não repreendam, deixa elas virem até mim. Então, olha só, qual é a maneira que a gente tem agido? Quando a gente vai ver, muitas pessoas falam da forma como Jesus reage, né? Lá, junto àqueles mercados, os salteadores, estavam ali, Jesus saía quebrando as coisas, mas era uma ira santa. Ele estava fazendo aquilo corretamente, porque aquilo era o quê? Era um pecado real, aquilo ia de encontro a Deus e o reino, não era um pecado contra simplesmente uma pessoa, mas era contra Deus. E estava indo de encontro àquilo que Deus era e contra aquilo que era a proposta do reino, não era fazer de mercado. E terceiro, nós podemos entender que a maneira como podemos expressar, né, a ira ou sermos maduros qual é o resultado dos frutos? Tem dado fruto do Espírito? Será que você age da mesma forma como Jesus agiria, com piedade, com mansidão, diante de alguma situação de estresse? Então, essas são coisas que nós devemos trazer aos nossos corações, para entendermos aquilo que Deus quer que nós cada vez mais sejamos. Toda vez que nós nos depararmos com as situações, a gente trabalhar em nosso coração e dizer, olha, eu ainda não sei o suficiente, eu preciso ainda crescer tanto, desenvolver tanto,
Mas tem uma coisa. Eu conheço um Jesus que ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é um homem sábio. Ele é o exemplo que eu devo seguir. Então, se eu quero cada vez mais ser parecido com Jesus, qual vai ser a minha intenção? Toda vez que é alguma coisa que vier de contra aquilo que eu acho certo, contra os meus interesses, eu vou dizer, Senhor, por favor, me ensine se eu estiver errado. Esses dias estava acontecendo, eu já estou até caminhando aqui para o final. Esses dias eu estava na igreja, eu passei por uma certa situação com alguns jovens e eu precisei tomar algumas atitudes e eu fiquei, Senhor, será que dessa forma que eu estou agindo foi correta? Se não estiver, que o Senhor me corrija. E foi tão interessante que eu comecei a meditar justamente falando sobre a maturidade e o autor dizia dessa forma, até Francis Chan, ele dizia, quantas vezes eu pensei e agi pensando que Deus, ele talvez não estivesse aprovando ou dizendo, meu Deus, será que esse é o caminho? E no final das contas eu estava percebendo que aquele era o caminho, era um processo doloroso, mas era necessário para a maturidade, para o crescimento. Às vezes, muitas vezes nós podemos pensar que nós estamos aqui numa igreja e a gente poderia estar numa mega igreja com 500 membros. Mas o que adiantaria se não houvesse amor? O que adiantaria se não houvesse unidade? O que adiantaria se tudo isso aqui não acontecesse? Mas o que a gente sente quando nós entramos aqui neste lugar? A gente sente essa unidade, essa adoração ao Senhor, esse louvor ao Senhor, que há algo sendo gerado nos corações. Algo que está sendo realmente produzido de renovo. E essa verdadeira maturidade, somente ela produz nos corações tudo isso. A gente começa a perceber porque é nítido a forma como Deus ele começa a agir. Então não é simplesmente por acaso. Nessa noite, eu espero que você possa aplicar ao seu coração tudo aquilo que eu falei. Que não sejam apenas palavras lançadas. E que você realmente possa entender e dizer, Senhor, eu preciso produzir os frutos do Espírito no meu coração, eu preciso crescer em maturidade, eu preciso cada vez mais estar diante de Ti. Eu quero convidar você para ficar de pé, eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida. Eu quero que você apresente o seu coração ao Senhor. Ó Deus amado. No caminhada, Senhor Deus, na vida cristã, nós passamos por tantos percursos, por tantas situações, Deus. Muitas vezes, Pai, nós pensamos que a caminhada já deu para nós e até muitas vezes nós nos cansamos, não temos mais paciência para crescer na maturidade, crescer numa vida espiritual piedosa, numa vida de um coração quebrantado, Deus. Mas nessa noite, Senhor, de acordo com tudo aquilo que Tua palavra nos diz, Deus, nós queremos verdadeiramente que o nosso coração, Deus, seja conforme a imagem do Teu Filho, Jesus. Ó Deus amado, nós queremos cada vez mais que seja desenvolvida em nossos corações perseverança diante das lutas, Deus. Crescimento, Senhor Deus. Que mesmo, Pai, que nós possamos ser uma árvore cheia de fruto, nós não nos ligaremos, Pai, se estão atirando pedras. Porque simplesmente nós entenderemos que todo esse processo é necessário. E não teremos um coração orgulhoso, um coração soberbo. Porque nós queremos ter no nosso coração um coração cheio de amor. Um coração cheio dos teus frutos do Espírito, Pai. Que nessa noite nós possamos entender que o processo de maturidade, de crescimento, exige, Senhor, renúncia. Exige viver de acordo com aquilo que a Tua palavra nos diz. Ensina-nos a ser cada vez mais parecidos com Jesus. E ensina, Senhor Deus, cada vez mais não temos um coração orgulhoso, mas um coração humilde, um coração quebrantado, Deus. Nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos e faça-os, Deus, crescer cada vez mais em amor, acima de tudo que é o elo perfeito, Deus. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém.